Olá, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou falar sobre uma questão que anda rondando muito o nosso tempo atual, que é: por que estamos vivendo uma época com tantos adultos infantis? E um dos problemas que eu vejo percebendo é que as pessoas tidas, consideradas como adultas, elas ainda estão completamente assustadas com questões da vida, por exemplo, como morte, adoecimento, envelhecimento e rejeição. Eu fiquei pensando por que será que isso vem acontecendo em pleno século XXI, o tempo da informação? Porque a gente tem muito conteúdo à nossa disposição, os vídeos, a internet, nos informando. Nunca houve uma época que a gente falou tanto sobre nós mesmos. Então, por que será que ainda temos esse espanto perante a vida? Se pararmos para pensar bem, como eu já falei em outro vídeo, o conhecimento, ele é um fruto, ele não vem espontaneamente pelo simples fato de uma idade mais madura. Ele também não é uma fórmula mágica. Ele é fruto das experiências vividas. Desde que, com cada experiência vivida, tenha sido feita uma reflexão. O que de fato aconteceu? Como que eu reagi? E qual foi o aprendizado disso? É daí que nós conseguimos ter a tal da sabedoria. É justamente essa condição que as crianças pequenas não têm. E elas não têm pelo simples fato de que elas não têm uma estrutura psíquica para tal. É por isso que os pais se fazem tão presentes nessa fase. São eles que vão dar significado para as experiências vividas pela criança, para que ela possa ir desenvolvendo pouco a pouco uma sabedoria. E aí você me pergunta, então o que aconteceu, o que acontece para que certos adultos não tenham atingido esse estágio, esse conhecimento dessa sabedoria? Bom, eu gosto de usar o exemplo do seguinte: imagina que a vida, quando todos nós começamos desde a infância, ela é igual a um jogo de videogame, ela é igual a um RPG. Todos nós começamos na fase inicial com poucas armas ou quase nenhuma. Só que as dificuldades, os tais monstros, eles também estão no mesmo nível. Eles também são tão fracos quanto nós. E conforme a gente vai enfrentando os monstros, até alguns chefões que aparecem pelo caminho, a gente vai o quê? Ganhando mais armas. Nossa armadura também se fortalece. E é assim também na vida. Então, quando a gente chega num estágio que a gente deveria estar mais fortalecido e não estamos, provavelmente é porque não conseguimos passar as fases de uma maneira adequada. A gente não pôde ter os aprendizados. Então, tem muitos adultos que a gente vê por aí que realmente parece que eles estão presos ainda naquela primeira fase do jogo. E para isso estar acontecendo, provavelmente é porque tem alguém jogando por eles, igual a criança. Então são pessoas que elas ainda tiveram um ganho com isso. Então são adultos muito protegidos da vida. Por exemplo, pais que dão os filhos para uma escola ou para os avós criarem, ou que quando uma criança, por exemplo, depois ela se torna adulta, mas na infância, a cada nota baixa, iam à escola reclamar por que ela teve aquela nota, ao invés de educá-la e fazê-la arcá-la com aquela consequência de simplesmente se tirou uma nota baixa porque não estudou, e não porque a prova foi injusta. Com isso, então, a gente vai percebendo cada vez mais jovens que estão chegando à vida adulta, mas sem o devido amadurecimento emocional. Então, são pessoas que ainda, as questões da vida ou as responsabilidades ainda são muito penosas, muito difíceis. São aqueles que veem uma injustiça quando foram demitidos, por exemplo, quando se sabe que eram pessoas que repetidamente foram dadas oportunidades para que se entregasse os projetos no prazo, isso não acontecia. Pessoas que o casamento não deu certo e culpabilizam o ex-cônjuge para isso. Quando a gente sabe que para um relacionamento dar certo, a gente sabe que ambas as pessoas elas têm a sua parcela e a sua responsabilidade. Só assim a gente vai conseguir se fortalecer com essas experiências. Mesmo essas que foram tão frustrantes. É daí que a gente faz as experiências, elas irem além de serem somente um fato e se tornarem um aprendizado, uma sabedoria, aquele algo a mais que vai me fortalecer, me dar aquela arma igual a do herói do jogo. Logo, as pessoas que elas agem infantilmente, por que elas agem assim? Afinal, parece tão mais fácil, a vida fica mais tolerável quando a gente tem armas para enfrentá-la. Então, por que ainda existem adultos que insistem com uma postura infantil? É porque elas ainda acham que no choro, na chantagem, ou então atribuindo a outros muitas culpas pelos seus fracassos, elas ainda têm um ganho secundário.
Só que, se a gente parar para pensar, tem dois problemas aí. Além de ser uma solução temporária você delegar a outros a responsabilidade pelos seus problemas, também é altamente ineficaz. Porque apesar de se achar que não se tem armas, que você está na mesma condição emocional de uma criança, você não está. O mundo o verá como um adulto e você teria as estruturas para tal. É uma coisa que dá para ser desenvolvida e trabalhada desde que se reconheça, desde que se enfrente essa enorme verdade e doída de que talvez grande parte dos seus problemas, eles são oriundos da sua imaturidade emocional e não da vida ter sido repetidamente injusta com você. Tem uma frase que eu li uma vez e que eu gosto muito e que fala o seguinte, que é conhecendo as minhas falhas, que eu evitarei emitir na vida boletos de cobrança emocional. Espero que tenha gostado desse vídeo, que tenha feito enorme sentido. Compartilhe com aquelas pessoas que você também acha que possa ajudar. Deixe seu comentário aqui sobre o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo.